Chegou ao fim a primeira temporada de A Casa do Dragão no dia 23 de outubro. E depois, basicamente depois de um mês da estreia do último episódio da série, eu e o meu amigo José, nós estamos aqui como se fosse um vídeo com os nossos comentários gerais sobre a série. Um vídeo que fecha essa primeira temporada. Bem, esse vídeo ele vai ser mais um vídeo opinativo, ele não vai ser um vídeo resumo como a gente fazia nos nossos outros vídeos, a gente comentava o episódio e a partir desses acontecimentos a gente comentava e realizava as nossas opiniões, né? Nesse vídeo não, nesse vídeo a gente vai destacar alguns tópicos que a gente achou super interessante ao longo dessa série, ao longo dessa temporada, ao longo desses 3 meses, acredito. E por ser já ter acabado já faz um mês, a gente está gravando esse vídeo no dia 19 de novembro, eu acho que esses tópicos e essas ideias, elas estão bem mais maduras e algumas opiniões que pode ser que a gente tinha no passado mudou ao longo desses dias, né, desses 30 dias. Bem, eu espero que vocês gostem do vídeo, espero que seja um vídeo curto e, bem, vamos ao vídeo. Bem, antes de começar o vídeo, como a gente sempre faz, a gente recomenda que as pessoas que não assistiram a série, as pessoas que não assistiram ao último episódio, pelo menos, assistam a série, assistam os episódios, porque esse vídeo, por ser um vídeo que fecha a primeira temporada, um vídeo que a gente vai comentar um geralzão da série, com certeza é impossível não fazer isso. Não, não diria impossível, é possível. Mas pra gente é impossível fazer isso sem dar spoilers da história, né? Então a gente recomenda que vocês assistam a série e voltem pra cá pra ver os nossos comentários. Mas dito isso, vamos direto ao vídeo. Para iniciar esse vídeo, eu gostaria de começar falando sobre um tópico que eu acho que ele é bastante importante na série, na verdade, que é a história, né? A história que foi escolhida para ser adaptada na série de TV, né? Porque se tem alguém que não sabe, que assiste nossos vídeos, a série Casa do Dragão, ela é uma adaptação do livro Fogo e Sangue, que foi um livro que estreou no ano de 2018, escrito pelo próprio George R. R. Martin. E ele é basicamente um livro que conta a história da dinastia Targaryen, desde Aegon Conquistador até o Aegon III, se não me engano, né? E a história da série, ela tá entre esses acontecimentos que estão descritos nos livros, né? Mas por ser um livro que tem desde Aegon o Conquistador até o Aegon III, tem muitas histórias que eles poderiam ter escolhido adaptar nessa série, mas eles escolheram uma bem específica que se chama A Dança dos Dragões, né? Que foi uma época que o Westeros presenciou uma das grandes guerras civis, que basicamente foi muito catastrófico, porque tinha Targaryen contra Targaryen, tinha dragão dragão contra dragão. Mas por que eu achei interessante essa escolha de história para adaptar para a série, né? Porque a Dança dos Dragões, na minha opinião, ela tem muitas características bastante semelhantes com a Game of Thrones, que é a sua série mãe. Porque Game of Thrones ele tinha um teor político muito poderoso, muito forte. Ele tinha muitas cenas de guerra, ele tinha bastante plot twist, tinha cenas de traição, tinha cenas com dragões, então não é muita coisa que diferencie, acho que, as características de Game of Thrones de A Casa do Dragão. Mas eu posso citar 3 coisas que diferenciam A Casa do Dragão de Game of Thrones, e, na minha opinião, essas 3 características tornam A Casa do Dragão diferente da sua série mãe. A primeira delas eu acho que é a quantidade, né? Porque enquanto Game of Thrones tinha muitas famílias, tinha muitos personagens, tinha muitos núcleos de personagem, era meio confuso a gente tentar lembrar de alguns nomes, demorava um pouco pra gente se acostumar com as pronúncias, né? Quem era quem. E a Casa do Dragão, na minha opinião, não tem isso. Ela é mais pequena, ela é mais fechada, ela é muito mais fechada em Porto Real, ela é muito mais fechada na família Targaryen e as pessoas que ao redor dela, né, que vão estar perto dessa família. Mas é muito pequeno, são poucos locais que aparecem na primeira temporada até agora. Eu acho que é Pedra do Dragão, Kingsland e Pentos, né? São poucos locais, poucos personagens. Só tem uma coisa que dificulta, eu acho que as pessoas decorarem os personagens, porque tem personagem que tem o mesmo nome, né? Tem vários Aegons, tem vários Viserys, tem vários Jaehaerys, tem o Rhaenyra, tem o Rhaenys, então é bem bastante complicado a gente tentar decorar esses nomes e saber quem é quem. Mas eu acho que é um tópico que diferencia bastante a série mãe de A Casa do Dragão. E uma característica
muito positiva, na minha opinião. Bem, é uma visão positiva que eu tenho desse tópico, porque eu acredito que, por ter poucos personagens numa mesma série, os roteiristas, os criadores da série, eles têm bastante tempo pra aprofundar em certos personagens, né? Aprofundar um pouco mais. Não que em Game of Thrones não tenha isso, eles conseguem fazer um aprofundamento de personagem bastante bom na série, né, com alguns personagens, né. Mas eu acho que alguns ali se perdiam também, né. Em A Casa do Dragão, eu acho que não, eu acho que todos os personagens tiveram um tempo apropriado pra se aprofundarem, né. Alguns não, mas a gente vai chegar lá daqui a alguns minutos. Mas eu acho que, como um todo, eles conseguiram aprofundar bastante gente ali. E outro tópico que eu acho bastante interessante em A Casa do Dragão, que em Game of Thrones, de certa forma tinha, mas não tão forte, é a discussão de uma mulher no poder, né? É a discussão sobre a visão de Westeros, sobre as mulheres, né? Sobre uma visão feminina no poder. Que em Game of Thrones a gente tinha a Daenerys, mas eu acho que em Game of Thrones não tinha. Não era o foco total, eu acho ali. Era mais a Guerra dos Tronos mesmo. Aqui em A Casa do Dragão, não. A Casa do Dragão, eles realmente querem focar nesse tema. Porque é assim que a série abre, na verdade. Aquele prólogo da voz da Rhaenyra, contando como eles escolheram o Viserys pra ser rei, foi porque o Westeros não quis que a Rhaenys governasse, né? Então, a série, pegando esse prólogo, dando como uma entrada pra série, tá bem na cara que, na verdade, esse é o tema da série, né? Eles querem discutir todas essas nuances, né. Eu acho que é uma característica positiva, na minha opinião, gostei bastante do que eles fizeram ali, e que também, na minha opinião, se diferencia da série mãe. A outra característica, na minha opinião, que diferencia a Casa do Dragão de Game of Thrones é o teor épico deles, porque Game of Thrones eu acredito que a gente parece, na verdade, na minha opinião, que não passa muito tempo em Game of Thrones, né, mas em A Casa do Dragão a gente tem vários anos se passando durante a série toda, né, a gente acompanha personagens desde a sua infância, como a Laena Velaryon, a gente acompanha personagens desde a adolescência, como as protagonistas, a Alicent e a Rhaenyra, e a gente acompanha personagens como o rei, né, que a gente consegue ver e sentir ele envelhecendo, né, ele morrendo, basicamente. Mas eu acho que também é uma característica bastante positiva, eu gostei bastante. Tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui na descrição, que é o canal do Entre Planos, que ele fez o vídeo sobre Game of Thrones. O apresentador, eu vou chamar de apresentador, youtuber, é o Max Valarezo, e ele fala sobre a questão de A Casa do Dragão ter um teor épico, né, que ele compara um pouco com O Vento Levou e outros filmes épicos de sucesso. Mas enfim, né, tudo isso só pra eu dizer que eu acho que os roteiristas, os produtores, o showrunner, acertou bastante, na minha opinião, de adaptar essa história, porque ela não se diferencia muito da fórmula de Game of Thrones, mas tem ali as suas diferenças, né, e eu acho que essas diferenças são os destaques pra mim. Então, Gustavo, as séries elas retratam momentos diferentes, né? História de Westeros, e você tem ali personagens, núcleos de personagens reduzidos, como você falou mesmo, né? Uma acaba retratando o ápice, né? E o início do declínio dos Targaryens. E aí, em Game of Thrones a gente percebe ali que os Targaryens perderam, né? Foi destruído enquanto casa, praticamente, perderam o trono. E os dois últimos descendentes reconhecidos estão exilados, praticamente, né? Em Essos. Enquanto Jon Snow, praticamente, não se sabe que ele é o herdeiro do trono, né? Só se sabe no final. Então, isso acaba não nem reconhecido ainda, né? Entre os demais. O próximo tópico que eu acho que eu destaco na série como um todo é o elenco, né. O elenco ele, tem aquela falácia, normalmente quando a gente usa pra atores que funcionaram tão bem no papel, que a gente fala bem assim: "Nossa, esse ator nasceu pra fazer esse papel", quando na verdade a gente nunca saberia se seria a mesma coisa ou se seria a mesma coisa com outro ator. Mas enfim, esse elenco, na minha opinião, ele é muito bom, na verdade, né. Eu acho que eu não consigo encontrar mentira, assim, deixa eu dar um disclaimer, na verdade, rapidamente. Eu e José não somos formados em artes cênicas, né. É uma opinião leiga, né, uma opinião de alguém que não estuda a arte da atuação, mas, a gente tá basicamente, como é que eu posso falar? Dando nossa opinião? Dando no que a gente sentiu, o que a gente acha, né? São achismos. E assim, esses achismos são a partir de uma percepção nossa enquanto público, né? Não é uma crítica
elaborada ou algo construído a partir de um conhecimento profundo. É algo raso, feito a partir das nossas percepções, né, enquanto espectadores e fãs da série. A gente não é aquele fã que se aprofunda muito, né? É fã da mesma forma, né? Não diminuindo, né? A gente é fã da mesma forma. Mas eu vou usar a palavra que o José usou, que é, no meu sentir, o elenco de A Casa do Dragão é maravilhoso, né? Tem a atriz que faz a Alicent, que eu amo ela desde Bates Motel, eu acompanho o trabalho dela. E ela tá maravilhosa de Alicent, né? Pelo amor de Deus. O ator que faz o Otto Hightower, o ator que faz o Viserys Targaryen também. Principalmente o ator que faz o Viserys Targaryen, porque ele conseguiu. Assim, em um episódio, acho que no oitavo, na minha opinião, claro, na minha visão, eu não gostava do personagem naquele episódio, que na verdade é o episódio do Paddy Considine, que é o ator que faz o Viserys, pra ele brilhar, né? Ele brilhou naquele episódio, oitavo, e mudou a minha visão sobre o personagem de uma forma muito rápida, sabe? Ele conseguiu fazer sentir coisas. Eu fiquei muito emocionado naquele episódio. Mas todos eles também, o ator que faz o Daemon, que é o Matt Smith, que eu acompanho ele desde Doctor Who, ou seja, faz tempo. Ele é um maravilhoso ator, fez Doctor Who, fez O Exterminador do Futuro, eu acho. Morbius eu não vou contar, né? Que, né, assim, Morbius a gente não conta. A gente finge que não existe. Mas também tá ótimo. Tem também o ator que faz o Christian Cole, né? Porque eu odeio esse personagem, então é um mérito muito bom do ator fazer a gente odiar um personagem. Eu não odeio a atuação dele, né? É diferente. Eu odeio o personagem, por ele ser bem atuado. Enfim, é um elenco que eu acho que cabe perfeitamente nesses personagens e eles conseguiram trazer bastante coisa. Mas tem alguns personagens, né? Tem alguns atores ali que, enfim, a gente não. Eu não achei, no meu sentir, que eles estavam atuando muito bem, né? No caso, eu tô falando do ator que faz o Leno Velarde adulto. São algumas coisas assim que, não sei, eu não consegui, ele não conseguiu me fisgar em alguns momentos de emoção. Essas coisas eu não consegui sentir. Mas eu também gosto muito das personagens que. Das personagens, já. Eu também gosto muito das atrizes que fizeram a Alicent e a Rhaenyra jovem. Principalmente não, as duas estão muito bem, na minha opinião, gosto bastante delas. Eu acho que não consigo encontrar o defeito tirando o Leno Velarde dali. Eu acho que todo mundo ali tá muito bem. Eu concordo com você. Todas as pessoas que fizeram atuação ali, elas fizeram uma boa atuação. Eu acho que a questão da pessoa que fez o personagem Laenor, eu também concordo com você, não me fisgou em relação a captar meus sentimentos, a minha atenção na atuação que ele desempenhou nessa personagem. O próximo tópico que eu quero destacar, e meu último tópico, na verdade, e é um tópico negativo, é uma parte negativa da série que eu achei, que é a passagem de tempo, né? Os saltos temporais da série, né? Mas, assim, eu entendo a escolha criativa por trás disso, né? Porque o George R. R. Martin, que está participando, de certa forma, da produção da série, disse que eles queriam fazer 13, 12 episódios para essa temporada, né? Mas no final, o que foi decidido foi que eles iam fazer apenas 10 episódios. Mas assim, eu entendo por quê. Porque cada episódio dessa série custa muito caro, né? Deve custar 2 rins, né? Um pulmão. É muito caro fazer um episódio dessa série. Então eu entendo o porquê de não ter 13 episódios, né? Foi o quê? Não lembro agora se foi 20 milhões. Não, 20 bilhões não foi, eu acho. Foi muito caro. Mas a série como um todo foi 20 alguma coisa. Na casa dos milhões ou pra frente, assim. Então imagina quanto ficaria adicionar mais 3 episódios, né, pra essa série. Bilhões eu acho que não é, não. É assim, na casa dos milhões. Bilhões, então não acho que é mesmo não. Então são 20 milhões mesmo, né? 20 milhões, 22 milhões, por aí. Então imagina adicionar mais 3 episódios, né? Ia ficar um orçamento enorme, né? Muito caro acho que a HBO. Pra HBO bancar uma série dessas. Então, assim, eu entendo a escolha criativa por trás dos saltos temporais, né? Ele é um artifício que ajuda muito os roteiristas, ajuda muito a série a andar, né? Então a gente teria, acho que se fosse fazer como Game of Thrones, eu acho, que ele pegava algumas coisas e ia devagar, ia criando o terreno, tal, 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 tal. Eu acho que a primeira temporada terminaria naquela cena do casamento. No casamento não, naquela cena do casamento, isso, do casamento da Rhaenyra com o Laenor. Quando a Alicent entra de vez
verde, todo mundo fica falando, tem aquele o Kristen Cole mata alguém. Eu acho que se fosse do ritmo de Game of Thrones, falando cada detalhe, construindo o terreno devagar pra chegar no ápice no final da temporada, seria nesse episódio, né? Então imagina o quanto tempo a gente ficaria até chegar no momento que a gente chegou no final da primeira temporada, que é com a morte do filho da Rhaenyra. Ia demorar o quê? Umas 2 temporadas, 3 no máximo. Então, assim, eu entendo a escolha criativa. Eu acho que por causa dessa escolha, alguns personagens ficaram de fora, né? A construção de alguns personagens não foi bem feita, na minha opinião. Por quê? O que acontece? Eu sei o que acontece na história, né? Eu sei tudinho o que acontece na história, eu sei o que vai acontecer no futuro. Então, eu sei a importância de cada um dos personagens que aparecem em A Casa do Dragão. Mas quem não lê o livro não sabe, né? Quem não é um leitor do livro não sabe o que aconteceu, o porquê de muita gente estar tão triste pela morte do Harry Strong, né? Por que que tem tanta gente que ama esse homem? O ator era bonito, né? Já é um ponto. Mas por que que tem tanta gente triste pela morte da Lena? Eu ficaria triste pela ocasião, né? Porque já é uma ocasião muito triste. Mas a importância se perde, né? A importância se perde no decorrer desses saltos temporais, né? Não dá pra gente não deu pra eles se aprofundarem muito nesses personagens pra quando eles morressem, a gente sentir o impacto, né? Eu também senti a mesma coisa com o Lucerys, quando ele morreu, mas eu acho que é mais coisa minha, porque eu sabia que ia acontecer, então eu não fiquei tão surpreso, não fiquei tão espantado. Só complementando, colocando contraponto em relação à sua fala, mas ao mesmo tempo concordando com ela. Então ela é parcialmente discordante. Em A Casa do Dragão, elas ficaram mais fluidas do que nas últimas temporadas de Game of Thrones. No Game of Thrones, as últimas temporadas foram deploráveis nesse aspecto, esses saltos que houveram e a questão da continuidade foram muito prejudicados, né? Foi algo muito corrido e isso prejudicou a própria história, mas já que em A Casa do Dragão isso foi melhor pensado e o prejuízo não foi tão grande, né? Exato, se for comparar os saltos temporais da Casa do Dragão com os saltos temporais da última temporada de Game of Thrones, é péssimo. E realmente, os saltos temporais da Casa do Dragão, elas são bem mais pensadas. Realmente, Não só da última temporada, mas das últimas temporadas, né? é, As últimas temporadas foram meio que tiveram algumas questões de saltos temporais ali, de continuidade, que não foram tão bem pensadas. Mas, outra coisa que me incomoda nos saltos temporais são a troca dos atores, né. Não que eu não gostasse dos outros atores, né, o que me incomoda é que tem personagens que não trocam de atores, né. Tem personagens que estão ali que nem a Melisandre. Então que nem a sacerdotisa vermelha, né, que usa aquele colar e ela fica jovem pra sempre, quando tira tá velha. É isso que o Kristen Cole usa. É isso que o Daemon usa. Então, assim, fica meio estranho, na minha opinião, a Rhaenyra e a Alicent, elas envelhecerem que eu digo amadurecer, né, que elas estão adultas agora, e os outros personagens não envelhecerem. Tem um personagem que é a Mão do Rei, sem ser o Otto Hightower, o outro, esqueci o nome dele. Enfim, eu esqueci o nome dele. É o pai do Howard Strong e o do Larry Strong. Ele teve uma maquiagem de envelhecimento, né? Ele colocaram ele como calvo, né? Ele fizeram perder um pouco de cabelo na maquiagem. Mas os outros personagens não. Os outros personagens não tiveram nenhuma ruguinha assim desenhada com maquiagem pra dizer que eles envelheceram um pouquinho. Mas é algo que pode ser que não incomode ninguém, né? Pode ser que eu esteja sendo um pouco fresca aqui. Mas é algo que me incomoda assim um pouquinho. Agora que você falou sobre os saltos temporais serem planejados, realmente, eles foram. Acho que quando você começa planejando uma série que você sabe que você tem que pular algumas coisas, você pensa melhor, né? Pensa melhor no que você vai tirar, no que você vai colocar, no que você vai complementar. Tem uma coisa que me incomodou e que incomodou, se pode ser que tenha incomodado você, é as incoerências, né? Tipo assim, de mundo, né? Por exemplo, tem a cena do Kristen Cole matando o Joffrey num casamento verde, eu acho que é assim que o fandom vai chamar esse casamento da Rhaenyra. Ele mata, de certa forma, alguém nobre, né? Ele mata alguém no casamento, né? A demora da guarda real de fazer alguma coisa, ficar ali, chega na hora, não chega na hora, não defende. E o Kristen Cole, ele sai daquele local, assim, ele sai ali, vai pra Árvore do Coração, que acredito que não seja muito longe, ou seja muito longe dali onde eles estavam, enfim. Mas pode ser que seja incoerência, pode ser que seja falta de informação, porque eu vi muita gente na internet tentando preencher lacunas, né?
ele saiu andando, saiu assim impune porque eles tinham falado com ele antes, mas a série não mostrou, pipipipopopô. Mas eu acho que o trabalho da série é mostrar tudo pra gente, né? O nosso trabalho como telespectador não é a gente preencher lacuna de roteiro, é a gente assistir e ver o que entregaram pra gente. Eu acho que ficou muito estranho o Christian Cole matar alguém naquela festa, sendo convidado do noivo, e não acontecer nada com ele, sabe? Ele tá ali na corte ainda. A gente poderia ter feito algo pra defender ele, mas não apareceu, a gente não sabe como. Uma frase pra falar o que tinha acontecido, o que se deu, como foi que resolveu o caso do Crystal Cole, não teve. Além disso, a gente considera também que o Cole fez isso em relação ao amante do Laenor. Depois o Laenor deixa tranquilamente os filhos dele ficarem na companhia do Cole, sem maior preocupação. Assim, pelo menos eles são filhos oficialmente dele, e ele não se preocupa com isso. Eu não sei se foi uma característica que pensaram para ele, essa displicência completa, mas foi algo que, assim, traz uma coerência, assim, pensando que ele tem um pensamento estratégico e que ele mostrou que esse pensamento estratégico na luta contra a triarquia, né, mostrou ali uma certa capacidade de pensamento racional. Então, às vezes não sei o que pode ter acontecido aí, desvendar esse personagem. Mas assim, eu acho que uma série, um produto audiovisual, ele pode sim ter lacunas que o espectador possa preencher, mas desde que você entregue isso, esses indícios fiquem entregues, né? Fiquem ali claros para as pessoas. Ali realmente eu acho que não percebi esse indício de que ele possa ter sofrido alguma conversa tal, para depois ele aparecesse ali, né? Faria mais sentido estar preso em algum local. Não sei se prenderam ele ali, mas não faz muito sentido, né? O que tem ali é que a rainha provavelmente protegeu ele, né? Essa foi a saída que encontrou, e ele virou o cavaleiro juramentado dela e tudo mais. E antes ele era o cavaleiro da Rhaenyra, né? Se eu não me engano. E com isso você tem essas situações aí que você relatou mesmo, essas incoerências que acabam surgindo, né? Também você tem incoerências que surgem ali na questão da coroação do Aegon II, né? Você tem ali a Rhaenys pegando e matando pobre, como você gosta de falar, e depois ela faz todo esse alvoroço ali naquela situação e só, né? Não toma nenhuma outra atitude contra ali os verdes, que era o que todo o acervo de indícios ali, né? Porque ali o Fosso dos Dragões não tem só aquela saída, né? Deve ter alguma outra saída por onde saem os dragões sem precisar arrebentar o fundo do pátio ali. Então, tem todos esses pontos que a gente vai pondo. Exato, né? E é uma coisa que me incomoda muito, são nas entrevistas, né, que os criadores dão, né, aparentemente. Gente, eu sou péssimo em lembrar palavras, a palavra some da minha cabeça, então, normal. Mas eu esqueci a palavra agora que se usa. Mas também não é escancarado, mas eu vou usar essa palavra. É um pouco escancarado o jeito que eles criam algumas cenas, né? Por exemplo, a cena que eu citei do Kristen Cole matando Joffrey no casamento, é mais um negócio de que, pelo que eu vi na entrevista, né, que são aqueles vídeos que saem, que sempre saíam depois dos episódios, né, que eles falavam um pouco dos bastidores do episódio, tinha entrevista com o criador, com o showrunner e tal, no canal de Game of Thrones, tá todo lá. E era basicamente, vai ter um casamento, né, então a gente tinha que vender que casamentos em Westeros nunca dão certo. Sempre tem que ter isso, entendeu? E tal. E deu certo, basicamente, né? Porque no Twitter não falava outra coisa, né? Casamento em Westeros não é bom. Se o George R. R. Martin te convidar para um casamento, não vá. Essas coisas, né? Deu certo lá ali, né? Mas eu acho que outro exemplo também é a Rhaenys, né? A Rhaenys, por que ela tava ali, né? Foi por um intuito de choque. Se for pensar bem, todo episódio, querendo ou não, tem um choque, querendo ou não. O primeiro episódio é o parto da Aemma, o segundo episódio não tem tanto choque assim, mas eu acho que a cena que me choca de uma certa forma é a conversa do Viserys com a Lena Velaryon, criancinha. Mas cada episódio tem alguma coisa. Tem alguma coisa de que você fica, uau, nossa. É a receita do bolo.
Então, é meio chato, eu acho, na minha opinião. Algumas cenas, como a do Kristen Cole, como a da Reigns, na hora eu gritei, gente. Na hora eu gritei, fiquei eufórico, como todo mundo e tal. Mas depois que passa a sensação de euforia, a gente pensa direito, né? E tem algumas cenas que, assim, elas são realmente criadas apenas pra isso, pra gente ficar gritando na frente da TV, comentar no Twitter, né, ou como o episódio foi muito bom, como foi impactante e tal. Mas cadê a coerência, né? Cadê a consequência, né? Que eu acho que Game of Thrones ela é uma série, mais um mundo de Gelo e Fogo, né? A criação do George R. R. Martin, ele é conhecido muito pelas consequências que cada personagem tem pelos seus atos. Então é meio estranho, né? Mas eu entendo. A série é uma coisa, livro é outra, então eu entendo. Mas é algo que me incomoda, né? Não deixa de me incomodar. Então, só para a gente finalizar o nosso vídeo aqui de comentários gerais, do que nós achamos de A Casa do Dragão, é algo que eu senti que fez falta, porque é algo que é muito importante para mim no universo de Fogo e Gelo, é a parte do místico, né? A parte da mágica, a parte de toda a questão de você ter ali aquela parte sobrenatural que acaba ligando todas as histórias, mas aquele enredo de fundo que na verdade conduz, porque por exemplo, se a gente pegar Game of Thrones, o enredo de fundo é toda uma luta contra o mal que vem do norte. Mas além desse enredo de fundo do mal que vem do norte, nós temos outras questões sobrenaturais, né? Você pode pôr ali aquela seita de assassinos que você tem, que a área acaba fazendo parte, não da seita, mas acaba aprendendo aquelas técnicas de troca de rosto e outras habilidades. Você tem ali o Bran tornando-se o Corvo de Três Olhos, você tem ali os Filhos da Floresta, você tem ali a função das árvores represeiro, você tem vários aspectos que representam essa questão do sobrenatural que estão ali e, ao mesmo tempo, você tem os mestres, né? Os mestres tentando combater esse conhecimento do sobrenatural, né? Tentando dar uma explicação mais racional possível dentro da sua perspectiva para eles, limitando o conhecimento que as pessoas possuem, né? E controlando o acesso ao conhecimento e utilizando da ignorância como ferramenta, instrumento político. Então, essa questão aí do sobrenatural, acho que fez parte. Eles tentam preencher, fez parte não, fez falta. Então, eles tentam preencher isso com algo que é óbvio, né, que o foco da série vão ser a dança dos dragões, a dança dos dragões. Então acho que faz sentido eles não terem colocado esses outros elementos que são importantes para mim no universo de Fogo e Gelo, porque justamente o foco da série não é esse, né? O foco é retratar essa dança dos dragões e como que a casa Targaryen, o ápice, iniciou seu declínio. Então é esse que é o foco e a história que eles vão retratar. Mas eles poderiam ter construído de uma maneira em que essa parte do místico estivesse ali atrelada de maneira bem mais profunda do que foi feito, né? E eles tentam colocar isso de maneira bem superficial por meio de uma profecia. Não sei se existe em outros momentos, mas na série existe. E essa profecia é criada e já passada entre os reis Targaryens. E está escrito ali na adaga além dessa profecia você tem ali os dragões, mas os dragões toda a mística dos dragões é um pouco retirada ali, né? Você não tem ali, eles são tratados algo como algo que faz parte da normalidade, um instrumento de guerra, um instrumento de poder, mas sem que essa parte do sobrenatural dos dragões fosse ressaltada. Então eu acho que esse aspecto é algo que me pegou muito no sentido de eu sentir falta disso. Não sei o que você acha dessa parte, Gustavo, o que você tem para compartilhar sobre essa minha percepção e sobre esse ponto que eu levanto. Bem, eu concordo, na verdade, né? Game of Thrones, ele tem bastante terror místico, na verdade. Tanto que eu acho que um dos ápices da série, né? O que eu acho que diferenciou ele de muitas séries de Idade Média, assim, que tem essas características da Idade Média, é o surgimento dos dragões do último episódio da primeira temporada. É uma coisa que eu fiquei, quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei, meu Deus, tem dragões aqui. Me interessei mais, entendeu? Eu queria saber mais. Tem. Se era verdade ou se era mentira, né? Se era um mito, apenas um mito, ou se era realmente alguma verdade naquelas
aquelas histórias que contavam, tudo mais. Então, na primeira temporada, você não sabe muito se é aquilo verdadeiro. Você tem lá no norte aqueles acontecimentos lá, a gente não sabe se realmente tem alguma coisa acontecendo ou se são pessoas de outros povos que estão fazendo aquilo lá, ou se realmente tem aquilo. Então, esse sobrenatural vai sendo construído, né? Esse mito foi sendo perdido e, na medida que ele vai sendo retomado, essa parte sobrenatural, isso vai levantando na gente uma motivação cada vez maior, ao mesmo tempo que você a intriga política, né? Exato, né. A característica mágica que eu digo, assim, a magia da série, né, a magia do mundo da série. Ela é muito presente nas temporadas de Game of Thrones, né, tem a Melisandre, tem os lobos, né, os Starks e tal. Enfim, eu concordo bastante com o que você falou, né, eu também senti um pouco de falta. Mas acho que o que como você mesmo respondeu, né, que a Casa do Dragão, ela tem uma premissa bastante diferente de Game of Thrones, né, tanto que ele exclui não vou dizer exclui, ele deixa um pouco de canto muitas coisas que poderiam ser grandes indícios de magia, né? Por exemplo, a adaga, a profecia. Os dragões eles são tratados como você disse, armas de guerra, de vez em quando como pets. Então, como uma normalidade, né, em Westeros e tal. Não tem tanta coisa mágica assim. Ele é muito. Eu vou dizer pé no chão, mesmo que seja uma fantasia, mas ele é bem mais pé no chão nessas coisas, né? Assim, eu concordo com você, eu acho que concordamos também quando a gente entende que a série tem uma premissa da novela mexicana, e Game of Thrones tem uma outra premissa, né? Que acho que, como dito lá no primeiro tópico, Game of Thrones é um pouco maior, né? Tem um escopo bastante maior. Lugares distantes, lugares enormes, vários nomes estranhos e tal. E A Casa do Dragão é bastante diferente. É uma história fechada que não dá pra se aprofundar mais nessa magia. Que não tem tanto tempo pra você se aprofundar nessas magias, né? A gente tem algumas coisas a mais dos dragões, né? Porque eu nunca tinha visto os ovos de dragão naquela gosma, né? Mas é uma coisa nova, né? Eu acho que uma Game of Thrones não tinha dado isso pra gente, tanto que nenhum dos dragões da Daenerys botou ovo. Mas é uma coisa nova da série, entendeu? Uma coisa que a série nos entregou. Não, lado de magia, né? Eu acho que só isso mesmo que eu posso citar. Tirando a profecia, né? Eu tenho meus problemas com ela, porque basicamente os criadores da série queriam colocar a Rhaenyra com um motivo nobre pra poder ela querer o trono, né? Eu acho que ela poderia querer o trono sem isso daí, e seria super, super normal. O Westeros tem muita gente ambiciosa, eu acho que seria super normal. A Rhaenyra querer o trono por querer, né? Mas eu concordo com você quando você diz que a magia, o aspecto magia na série é bem menor do que Game of Thrones. Bem, a gente expôs nossos tópicos importantes sobre a série, a gente expôs sobre a história, que é muito boa, o elenco, que é maravilhoso, nossos tópicos negativos, né? O tópico da falta de magia, que, querendo ou não, acho que é um tópico negativo, mas a gente entende. O tópico dos saltos temporários, que também é um tópico negativo, mas a gente também entende a escolha criativa da série. Mas ao todo, eu acho que nós concordamos, né, José, que é uma série boa, é uma série muito boa, na verdade, me diverti bastante assistindo. Que é um entretenimento, né? Então ela fez o que ela tinha que fazer, me entreter. Durante vários domingos, né? A gente conversava, eu sentava pra conversar com os meus amigos. É uma coisa que eu não sentia faz tempo, desde o final de Game of Thrones, né? Então eu acho que a série, na minha opinião, ela é muito boa. Recomendo que as pessoas assistam, as pessoas que ainda estão com gosto amargo na boca por causa do final de Game of Thrones, vão sem medo. É muito bom essa série. Ela faz jus à sua série mãe e ainda um pouco mais. Um pouco mais de diferente, né? Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, comentem. O episódio que vocês mais gostaram, o personagem que vocês mais gostaram, o personagem que vocês odeiam. Eu odeio o Kristen Cole. Se vocês concordam com nossas incoerências. Se vocês concordam com as incoerências que a gente acha que a série tem, se vocês concordam sobre os saltos temporais ou não, deixem aí nos comentários. Recomendem o vídeo para as pessoas que gostam de A Casa do Dragão, que gostam de Game of Thrones. E até a segunda temporada e até o próximo vídeo.